Oi pessoal, eu sou o Dudu, chefe pizzaiolo. Me formei na Itália, onde eu pude aprender e trabalhar com os melhores pizzaiolos de lá. Aqui no Viva Pizza, nós vamos apresentar histórias, segredos, curiosidades sobre grãos, farinhas, receitas e os mais variados tipos de pizza. Neste programa, nós vamos falar de pizza romana. Hoje eu vou apresentar para vocês uma receita de pizza muito comum na capital italiana, que é a pizza ao talho. A pizza ao talho ela foi criada pelos romanos na época de falta de farinha. Então eles utilizavam uma farinha forte, vinda do Canadá, que absorvia mais água. Geralmente ela é encontrada em todas as esquinas e eu vou ensinar vocês a fazer uma receita agora, super simples. Para iniciar essa receita, eu vou fazer uma biga, que é um pré-fermento, utilizando uma farinha com alto teor de proteína. Aqui eu tenho 700 gramas de farinha, 315 gramas de água e 7 gramas de fermento fresco. Vou colocar o fermento junto com a farinha e adicionar toda a água. E vou misturando. A ideia aqui não é criar o glúten, então a gente não vai fazer o processo de sova, apenas absorver toda a farinha na água. A nossa biga está pronta, ela vai ficar com essa textura. E por que eu estou utilizando esse pré-fermento? Para poder trazer mais digeribilidade, para trazer um aroma, um sabor, uma crocância maior para essa pizza. Eu vou cobrir ela agora e deixar ela de 18 a 20 horas numa temperatura de 18 a 20 graus. Na sua casa você pode colocar num lugar mais fresco. Depois que a gente deixou essa primeira etapa, a massa descansando para o dia seguinte, ela vai ficar dessa maneira. E agora, o segundo passo é adicionar o restante dos ingredientes da nossa receita. Eu estou utilizando aqui uma masseira profissional, mas você pode fazer numa planetária de casa também, ou na mão. Para completar a receita, eu vou utilizar uma farinha de tipo 2, que tem uma moagem mais grossa, que vai trazer uma textura e um sabor melhor para a nossa massa. Vou colocar aqui então toda a farinha. Eu tenho 25 gramas de azeite, 25 gramas de açúcar e 25 gramas de sal. E vou completar a receita com 435 gramas de água. Junto com a farinha eu jogo o açúcar e entro com uma parte de água. E eu vou ligar na primeira velocidade. O importante é que a água esteja gelada, para a nossa massa poder resfriar e não desestruturar. Vou adicionar mais um pouco de água e vou deixar um restante só para diluir o sal. Olha que a massa criou uma estrutura e parece esse formato de abóbora, eu vou entrar com sal. E para ajudar, eu vou colocar a água. Não tudo, para não criar um mingau. Eu vou passar para a velocidade máxima da masseira e finalizar a água. Assim que absorver toda a água, a gente vai entrar com azeite. Depois que a nossa massa desenvolveu o glúten, eu vou retirar ela da masseira. Vou colocar ela na bancada, como vocês podem ver, ela está lisa. E formar uma bola. Vou untar essa caixa com um pouco de azeite e transferir a nossa massa para ela. Vamos deixar ela coberta até dobrar de volume, mais ou menos 1 hora. A nossa massa dobrou de volume, mais ou menos 1 hora. Eu vou transferir ela para a bancada e porcionar. Vou colocar um pouquinho de sêmola para não grudar e vamos transferir a massa. Uma dica, essa assadeira que eu estou utilizando é a ideal para pizza romana, como é feito lá na Itália. Mas na sua casa você pode fazer com qualquer tipo de assadeira. Basta multiplicar a largura pelo comprimento e dividir por 2. No meu caso, eu vou fazer com 1.200. Transfiro ela para a bancada e faço mais uma dobra. A nossa bola está pronta. Eu vou colocar num recipiente sempre coberto para não criar crosta por mais ou menos 2 horas. Eu deixei cerca de 2 horas, mas dependendo da temperatura que você tiver aí, pode ser mais ou menos tempo. Vou colocar a sêmola, que vai me ajudar a estender a pizza, e eu vou transferir a massa para a sêmola. Vou jogar um pouco de sêmola para poder auxiliar a abertura e, com movimentos de fora para dentro, vou abrir a pizza. Vou untar a assadeira com um pouquinho de azeite.
e vou transferir a pizza para a assadeira. Lembrando de tirar todo o excesso de sêmola, para não queimar no forno. Depois que eu coloquei a pizza na assadeira, lá na Itália eles fazem a base sem molho ou com molho. Nesse caso aqui eu vou fazer sem molho. Vou fazer alguns furos. E vou levar ao forno a 260 graus por 10 minutos. Depois de 10 minutos, a nossa pizza está pronta. Em Roma, geralmente ela é servida inteira na assadeira e colocada em vitrines. Aqui eu vou servir de um modo diferente. Olha que coisa linda esses alvéolos. Vou montar 2 pedaços aqui. Vou colocar stracciatella, rúcula e fatias de copa. Olha que pizza maravilhosa! Você também pode utilizar ela como lanchinho, cortando ao meio e colocar o sabor que você desejar. Essa foi a receita de pizza romana. Para mais conteúdos aqui, fique ligado no Sabor e Arte. E viva a pizza!